Existe aquele tipo de luta que você vê em um corte solto na internet que te faz pensar, tá, eu tenho que assistir isso. A luta que eu vou falar hoje não é uma delas, não é a melhor luta de Hunter x Hunter. Me cobraram no vídeo passado que eu não falei o nome do título do vídeo na introdução, anunciando o nome igual os poderzinhos de Shonen, e que eu não falei porque eu esqueci. Na verdade, essa luta que eu vou falar, eu mal vejo pessoas mencionando ela. Pelo menos não tanto quanto Meruem contra Netero ou Pitou contra Gon, mesmo sendo do mesmo arco. E eu nem tenho como provar que ela supere essas lutas de alguma maneira, que não seja completamente subjetiva e eu esteja apenas forçando o meu gosto nas pessoas como se fosse realidade. Esse clickbait aí é só uma desculpa pra me falar da minha luta favorita de Hunter x Hunter. Então vamos logo falar sobre o que eu fiquei devendo no vídeo passado. Inclusive, recomendo vocês assistirem aquele vídeo primeiro pra entenderem a proposta do vídeo mais a fundo. Para os que já viram, vocês perceberam que eu gosto de lutas que tenham uma carga dramática, mas ao mesmo tempo que sejam legais. A minha luta favorita de Hunter x Hunter é do Knuckle e do Chute, alguns ali dos meus personagens favoritos. Eles são Hunters, profissionais autônomos da Associação Hunter, que é uma associação de uma galera que vive caçando problema, basicamente. O problema da vez veio do continente negro, um lugar dito como sendo maluquice, terror cósmico puro e do mal. Toda vez que a humanidade vai para esse continente, eles trouxeram consigo uma calamidade. As formigas quimeras, que são formigas híbridas gigantes geradas por uma rainha que dá luz a formigas híbridas, graças ao DNA dos seres que ela devora. Essa raça não faz parte das 5 grandes calamidades trazidas do continente negro, mas de alguma forma elas vieram de lá e chegaram ao mundo dos humanos, que são alguns continentes ali dentro de um lago imensurável rodeado por esse continente negro. Ai, Deus me ajuda. Mas essa raça representa o mesmo nível de ameaça aos humanos que as calamidades, já que ali elas não teriam predadores e governariam o mundo dos humanos, sendo seres extremamente adaptativos. A rainha, com o passar do tempo, foi comendo seres cada vez mais poderosos, para no final, depois do exército real, dar à luz ao rei, com os melhores nutrientes, o melhor DNA para gerar o ser perfeito que governaria a humanidade. Mas antes dele, nasceu a segunda quimera mais forte, Mentutu Yuppie, o último membro da guarda que protege o rei a nascer. A diferença entre esse e os outros guardas é que o Yuppie não tem material genético humano, sendo um híbrido de formiga com uma besta mágica, que são seres que existem ali no mundo dos humanos. Ele não possui memórias de quando era humano, como Pitou e Puff, pois ele nunca foi, não tendo, por exemplo, a curiosidade de Pitou ou a arrogância de Puff. Ele era pragmático, com os instintos de uma formiga e a natureza de um monstro. O escudo perfeito do rei, que não precisava pensar em nada além de defender. Mas essa luta é basicamente o Yuppie desenvolvendo o senso crítico. A Associação Hunter foi contratada pelo V5, a união das nações mais poderosas ali do mundo humano, e eles foram contratados para lidar com essa ameaça. E dado o tamanho dela, o mais forte e presidente da associação foi em pessoa, levando consigo 2 Hunters veteranos, e cada um desses dois levou seus respectivos discípulos, sendo os de Morel, Knuckle, Bynes e Chute McMahon, companheiros de batalha leais que são opostos, enquanto um é impulsivo, o outro é extremamente cauteloso, graças à sua baixa autoestima e medo de se machucar. Eles se compensam, e a luta é entre esses 3 que se encontram na República de East Goruto, onde as quimeras planejam sua ascensão, mais precisamente no palácio ali do ditador Ming Jong-il. A invasão dos caçadores pelo futuro da humanidade começou com o primeiro obstáculo sendo Yuppie. Knuckle, graças à habilidade de outro membro da equipe de tornar ele e quem estiver em contato com ele invisível, acerta Yuppie nas escadarias, sem que ele o veja, ativando sua técnica Hakowari, que anexa uma besta de Nen chamada APR no adversário. A partir disso, a aura de Knuckle passa a ser emprestada para Yuppie, enquanto o APR vai implementando cada vez mais juros num ciclo de um curto período. Porém, os juros só aumentam se o usuário estiver a 50 metros do oponente, porque esse poder é apelão pra caramba, já que quando a aura emprestada é maior que a quantidade de aura do oponente, ele perde a capacidade de usar seu Nen, ficando vulnerável por um longo período de tempo. Antes disso, ainda com medo, Chute mudou, ao ver Gon, uma criança, sendo tão valente e não hesitando assim como ele fazia. Ele começa a chorar por ver alguém mais fraco que ele se impondo frente ao perigo. Assim, ele se liberta daquilo que o mantinha preso graças ao protagonista. Voltando ao Yuppie, Knuckle percebeu um problema ao acertá-lo. A aura daquele gigante metamorfo vermelho é incalculável, e quando ele derruba a escadaria com uma porrada, coisa que separaria ele a equipe humana, e algo mais crucial aconteceu. O que Chute é quem estava mais próximo e foi atingido pelo ataque à escadaria, ficando com a perna imobilizada
com menos da metade do primeiro minuto da invasão. Mas então ele utilizou sua técnica de manipulação que permite que ele manipule ali 3 mãos desencarnadas, que ele usa de diversas formas, sendo uma delas nesse momento, no improviso sem a capacidade de se locomover, ele se equilibra em uma dessas mãos encarnadas e começa a voar durante o combate, enquanto cobria seu olho propositalmente porque isso era uma condição ali para aumentar o seu poder. Instintivamente ele aumentava sua desvantagem em troca de poder, e em menos de 10 segundos, mesmo usando ali seu Hotel Raflesia, que permite que ele roube partes do corpo de seu adversário, o selando em uma gaiola, a única coisa que ele conseguiu foi o ombro e um olho de Yuppie, e em troca ele recebeu ferimentos quase fatais. E o pior de tudo é que Knuckle, invisível, não poderia fazer nada para ajudar seu colega, já que seu plano de ir acumulando dano seria exposto. Então ele fez a única coisa que ele podia fazer, que é chorar e mandar forças pro seu colega. 10 segundos. Essa eternidade de impotência e dor de ver seu amigo sendo basicamente assassinado foram apenas 10 segundos. Então, com um chute quase no limite, Knuckles se revela numa decisão arriscada, mas inevitável para salvar o seu amigo, atraindo Yuppie dizendo que iria explicar a sua habilidade caso ele fosse capturado, partindo pro Hit and Run, que é a sua especialidade. Chute mesmo abatido não perde a sua coragem recém-liberta, emocionando o Meleoron. Mas Knuckle errou no cálculo. Na verdade, essa é a luta do erro de cálculo, é toda hora o narrador. Knuckle errou, Yuppie errou. Errar é humano, você sabe que a gente às vezes estressa com alguma coisa. Eu fui errado de ter tirado o Ken, tirado o Cotó. Mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Mesmo que eles tenham sido designados para lidar com Yuppie, esse, por outro lado, não via eles como nada além de moscas, nem se importando o suficiente com as habilidades e inconveniências impostas nele. Ele menosprezou e pisou firmemente no orgulho do amigo de Knuckle, que tinha oferecido sua vida em uma batalha ao ponto de que até o chute, que era o mais centrado de todos, pediu para que Knuckle vingasse sua honra. Então Yuppie é posto em um nível de estresse mental nunca antes visto, tanto que literalmente explodiu de raiva. E no momento pós-explosão, onde ele sente um vazio, ele se dá conta de sua habilidade, e então pensa como isso poderia ser usado para ajudar o rei, ser levado a sério por esse monstro, mesmo sendo o que Knuckle e Chute desejavam desde o início. Knuckle planeja usar a brecha da próxima explosão da Fúria para acertá-lo acelerando o contador do APR, mas Yuppie sabe disso. Ele lê completamente Knuckle e seus planos, e agora com a capacidade de autocontrole, ele finge a explosão para atrair o Knuckle, já que na corrida ele não alcançaria nunca. Então o tempo para o Knuckle, e ele tem uma experiência de quase morte, já que Killua stuna Yuppie com seu Kamuro, permitindo que Knuckle acertasse o soco nele. E mesmo sendo mais forte, Yuppie se vê incapaz frente a Killua, despertando assim curiosidade pelo Nen. Killua chega ao limite e vaza também. E pela agilidade com que ele sumiu, o Yuppie facilmente supõe que existe outra pessoa com uma capacidade de se tornar invisível. Então sobra pro Morel do nada, que tava ali perto. E com o seu Deep Purple, ele cria clones de fumaça do Knuckle, pra disfarçar o verdadeiro, que consegue enganar o Yuppie ao Morel dizer que o original não tava lá, fingindo que o plano dele era só comprar tempo. Mas no final, o plano era só dizer isso pra irritar o Yuppie e ele abriu uma brecha. Mas então o Yuppie calmamente colocou pra fora toda a fúria, destruição e construção, juntos como um só. E então ele usou seu corpo para manifestar a fúria. Usando o máximo de sua habilidade, esgotando sua aura rapidamente, ele assume essa forma apocalíptica, faltando assim 3 minutos desde já até que seu Nen fosse menor que o empréstimo do APR. Mas então, Yuppie acerta fatalmente Morel e o mantém em seu alcance, fazendo com que Knuckle tenha que se decidir entre a vitória ou a vida do seu mestre. E vendo a imagem do seu mestre ensanguentado fazendo lembrar também de Chute, ele acabou fazendo um acordo com Yuppie, que ele poupe Morel em troca do APR ser desarmado. E mesmo tendo feito um acordo, Yuppie, assim que tivesse o APR desanexado do seu corpo, poderia facilmente ter tirado a vida de todos ali. Só que aquele que não tinha um traço sequer de humanidade se tornou um pouco mais humano com esse combate, aprendendo graças a ele e no fim simpatizando com seus adversários, e com a determinação deles, e assim os poupou num gesto de gratidão. O que eu gosto tanto nessa luta, além de
eu gostar pra caramba dos dois personagens principais desse duelo, que eu fiquei até na dúvida de considerar Knuckle e Chute versus Yuppie e não Yuppie contra a porra toda, já que geral luta com ele. Até o Gon quase luta com ele inicialmente. Isso que é legal também, a participação de quase geral. Mas os dois designados pra essa missão foram Knuckle e Chute, por isso que eu considerei eles. Mas também eu gosto muito da relação e do desenvolvimento deles, com o Knuckle inicialmente se demonstrando como um brutamonte que só pensa em briga, mas que na verdade é bem mais sensível do que parece, e de Chute, que inicialmente se acovarda em toda a situação, mas que sai de sua gaiola graças à determinação de Gon. Eu gosto dos designs deles também, dos poderes deles, principalmente do APR, que é um poder bem divertido e é engajante de acompanhar. Além disso, eu gosto pra caramba do Yuppie, é a minha formiga quimera favorita. A evolução dele como soldado e como personagem acontece inteiramente nessa luta. Vê-lo lutando é muito da hora, porque ele é dotado pra guerra, é um gênio do combate. Esse de fato, Caesar. Isso quer ser genial em combate. Essa, diferente das outras lutas, não tem uma cena assim que se destaque muito. Ela é recheada de cenas fodas, como o Killua amassando o Yuppie fingindo sua raiva, e principalmente as do Chute do Knuckle, deles tristes. Eu gosto de um drama. Valeu por assistir até aqui, valeu membros pelo apoio, Zilei, 67, Shikamaru, Samuel Oliveira, Elias GBP, Caio Macielos, Igor Sancho, Walter Gnômio, Douglas Páscoa, Otto Wilson, Aguiar, Vanastrea, Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Frost, Fácilos, Cronos, Caio e Órgão e Música Limitada. Valeu e até the next. Esqueci de acabar de falar. Esqueci.